Contente é eu, caralho. Mano, quando vou a ver, está um agachado assim e o outro, mano, em pé e a dizer, estás a olhar bem. Mano, e eu assim a ver aquela cena toda, mano, vou ter com o coordenador disse, foda-se, meu, arranja-me um balneário porque um balneário diferente. Caralho, que isto é vergonhoso, mano. Como é que começou a tua paixão pelo futebol? Bem, isto é muito, eu vou dizer que é muito de... Epá, eu já ligo, a minha mãe diz coelho de família. O meu irmão mais velho quando veio ao mundo, passado um bocadinho, tinha 3, 4 anos, a minha mãe diz que ele já pediu um irmão para jogar a bola, tinha que chamar Nuno Gomes para ser do Benfica. A realidade é que eu vi ao mundo, chamei-me Nuno, não foi Nuno Gomes porque o meu pai não deixou, porque tinha que ter o nome dele, o meu último nome tinha que ser conhecido como Barradas e ficar Gomes, ele diz que criava confusão. E depois pronto, pá, foi muito com o meu irmão, no ano a seguir nasceu o meu irmão mais novo e depois foi muito daí, pá, o único brinquedo que eu tive foi sempre a bola. Joguei sempre a bola desde puto, as memórias que eu tenho, na rua, no bairro, sempre a jogar a bola. Em casa? Em casa, partir umas jarras, Epá, ainda tenho aqui, consegues ver, a malta lá em casa não consegue ver, mas tem uma cicatriz aqui na mão. Estavam tipo uma estatuazinha pequenina lá em casa, foi ao chão, cortei-me. Pronto, são umas memórias da bola. São marcas de guerra. E depois, pronto, acabo por jogar lá meio ano ou um ano no desportivo, ao pé da Moro, e depois vieram buscar o Barreirense sem buscar lá, e a partir daí, pronto, foi onde começa, digamos assim, o futebol mais a sério para mim, mas que sempre fez parte da minha vida. Ainda hoje faz, já não sou federado, mas sexta-feira sim, sexta-feira não tem futebolada com os amigos, e o futebol está sempre presente, mesmo que não seja a jogar, é a ver. Consideras que o futebol, de quando começaste, lá está em pequeno, para o futebol de hoje em dia, teve grandes diferenças? Eu considero que seja muito diferente. A malta fala do efeito Guardiola e a realidade é que para mim é essa mesmo. Já não vejo tanto aquele jogador de rua que vias antes. Pelo menos no meu tempo via muitos e via, pá, principalmente no bairro, muita qualidade técnica e que hoje em dia também há, mas eu acho que é mal aproveitada pelo simples facto de quererem esquematizar e meter o futebol de uma maneira tática que acabam por perder o que é o técnico e que é a beleza do futebol de rua e que transportado para o futebol em campo, o futebol profissional, para mim ainda é mais bonito de se ver. Limitam muito tecnicamente devido às funções táticas que os treinadores impingem desde começam a jogar em criança. É isso que eu acredito. Acredito que seja muito mais por isso. Principalmente na formação vão enraizando, digamos assim, uma ideia aos miúdos que toca aqui, joga ali e faz um tiki-taka aqui, mas não faças uma finta. Não te agarres à bola. Não te agarres, não tentes fazer sozinho. E acho que nas idades em que eles querem fazer isto, nas idades de formação, eles têm que ensinar sim, porque é ali que aprendem. Depois quando chegar a sénior, júnior já não vão aprender nada, ou muito pouco. Têm que ensinar sim, têm que educá-los sim, mas principalmente deixá-los ser livres. É isso que eu tenho e é a ideia que eu tenho do futebol, porque tu quando estás na formação, e eu pensava assim, eu sempre adoro ganhar, perder para mim não faz parte do meu vocabulário, mas a realidade é que tem que deixar os miúdos ser felizes, deixar os miúdos ser livres, não é a ideia de eu estou aqui a jogar, este miúdo é bom, mas este já não é tão bom e eu já não vou metê-lo a jogar e meto só este porque eu quero é ganhar. E os treinadores têm que perceber que, ok, mesmo para os atletas pequeninos podem ter essa mentalidade, mas ele tem que os ensinar a dizer, calma, vocês estão a ser formados, como tu tens que jogar, aquele também tem que jogar. E se é mau, para todos evoluírem de igual exatamente, forma. Ou se é mau ou se é menos bom, para aprender um bocadinho. Porque ele se calhar se jogar um bocadinho mais ou jogar ao mesmo tempo que tu, vai aprender um bocadinho mais e vai melhorando caso faça sentido, porque também há crianças que estão lá só porque era o sonho dos pais e não eles querem estar, mas aqueles que querem estar e são um pouco limitados, porque é a realidade, nem todos nascem para a bola. Eu dava para o jogador distrital, se tanto, nunca fui assim tão bom como queria, mas a realidade é que os miúdos que têm mais dificuldade, eu joguei com alguns na minha formação que tinham mais dificuldades do que eu tinha e do que outros colegas que eram melhores que eu tinham, mas considero que deviam de jogar o mesmo tempo ou mais tempo para que possam evoluir
e ver se sim vale a pena aproveitar esta criança ou se pá, não dá mesmo para aquilo. E não só, também o facto de cortarem a magia, a genialidade, que acaba por ser o que as crianças e pronto, os verdadeiros fãs de futebol gostam, valorizam, acaba por perder um pouco a naturalidade daquilo que é o futebol, não é? Eu concordo plenamente contigo. Foi o que eu já disse, é pá, se deixarem fluir as coisas, deixarem que seja tudo o mais natural possível, para que possam usufruir da magia do futebol, da beleza do futebol, porque o futebol é bonito, é assim, é simples. Por isso é que é difícil de jogar. Quem joga simples chega longe, quem tenta inventar fica pelo caminho, ou quase sempre fica pelo caminho. Mas a simplicidade e a beleza do futebol é aí, e acho que se fossem e se permitissem que os miúdos fossem mais livres, nesse aspecto acho que tinham muito mais a ganhar. E pegando naquilo também que disseste, o facto dos treinadores quererem apostar nos jogadores que jogam melhor, que lhes dão melhores resultados, aquilo que convém ao treinador, e deixar de parte os que têm inicialmente menos qualidade ou mostram mais dificuldades, também tira se calhar um espírito de união e de entreajuda entre todos os miúdos, do balneário, que é uma das noções de valores básicos que devem aprender, é a união, entreajuda, concordas? Eu concordo por um lado, discordo por outro. A união não se cria só dentro do campo, cria-se fora também. A ideia que eu acho que se cria é mais a ideia de não serves para dentro do campo, porque eu dou o meu exemplo. Quando cheguei aos Júniores, eu senti que servia muito para aquilo que era o balneário, fazia muito para o balneário, permitia uma boa união, um bom grupo, mas quando chegava dentro do campo já olhavam para mim de se calhar já não serves para este contexto. Por isso consigo diferenciar um bocadinho as coisas. Eu acho que a união não é tanto por aí, mas acho que cria uma mentalidade aos miúdos de criar uma certa quase discriminação, digamos assim, de se não és tão bom não serves para aquilo, ou seja, não jogues que é para não me prejudicares a mim. Porque se eu estou a jogar com 5 ou 6 miúdos que são bons e vem um que é menos bom que aqueles que estão lá dentro e me prejudica um bocado o meu jogo, eu acho que se a mentalidade do treinador for tirá-lo ou não, mostrar ao grupo que conta com ele, a ideia que me dá é que passa aos atletas que este prejudica-me, então não tem que estar lá dentro. É essa a ideia que me O dá. próprio miúdo vai perder confiança, vai perder motivação para continuar a jogar e eventualmente podia ser que com o tempo, com o crescimento evoluísse, não é? E assim, Exatamente. vai-lhe cortar as pernas. É essa a ideia que tenho. Agora, se é a ideia que os miúdos vão ter ou não, depois depende muito do que tenham em casa, do grupo e da união que tenham em casa também, que é fundamental. E eu tive sempre uma boa união em casa e uma boa estabilidade que me permitiu sempre chegar lá dentro e errar 10 mil vezes e acertar 10 mil vezes e uma, mas saber que naquelas 10 mil vezes em que errei, chegava a casa e não tinha no carro ou em casa a minha mãe a dizer-me: olha, fizeste isto mal, ou o meu irmão a dizer-me: perderam por tua causa. Não, nunca tive isso. Tive sim uma estrutura que me permitiu sempre divertir-me, aproveitar a magia do futebol, aproveitar a formação, porque é os tempos que eu mais guardo carinho do futebol, são esses. Acho que é isso que é importante para os miúdos e não pensarem que eu tenho que ser tão bom como os outros e fazerem comparações. Naquela idade tens que ser o mais simples possível, faz o teu, ajuda a equipa, diverte, é o mais importante. Ainda hoje falei com um primo meu que esteve comigo, o miúdo é capaz de ter 8, 9 anos, e foi o que eu lhe disse, ou menos, e foi o que eu lhe disse: diverte. O futebol de formação é isso mesmo, diverte, porque não é profissional, não vais ser profissional com 12 anos, não é porque vais para o Benfica com 13 anos, chegas lá. Um dos meus melhores amigos e uma pessoa com quem eu compartilhei balneário nestes últimos anos, o Canário, fez formação no Benfica o tempo todo e chegou a Júnior e veio parar ao pé de mim no Barreirense. Agora, pode ter mais qualidade que eu porque jogou lá. Claro, não é toda a gente lá chega. O problema é depois, quando estás lá, manteres. E dou-te este exemplo, não é porque ele seja mau, para mim foi dos melhores jogadores com quem eu já joguei, é das melhores pessoas com quem eu já trabalhei, e o miúdo só não vai ser jogador porque, se não quiser. Se aquela cabecinha disser que não quer, ele não vai ser. Mas que tem mais qualidade para ser jogador da bola, isso tem. Até porque os patamares de crescimento são muito variáveis de jogador para jogador, não é? Uns crescem mais cedo e depois estagnam e acabam por não conseguir chegar lá, outros evoluem, demoram mais tempo a evoluir e chegam se calhar aos júniores e explodem, não é? Sim. E tudo isso acaba por mostrar que
por estares aqui hoje não quer dizer que consigas chegar ao futebol profissional. Exatamente. Ou por estares mais atrás agora não quer dizer que não chegues lá. Exatamente. E tens exemplos de malta profissional. Tens exemplo do Vardy, que foi profissional aos 30 anos. É uma realidade. Tens o Jonas, que era dentista, começou a jogar aos 21, 22 no Brasil. É a realidade. É profissional aos 30 anos. E depois tens casos de miúdos prodígios que passaram no Real Madrid, passaram no Barcelona com 21, 22, 23 anos e agora vais vê-los onde é que eles estão. Eu lembro-me de jogar com um no FIFA, que acho que hoje em dia nem no Betis está. Acho que teve um tempo no Betis e depois saiu. Ou é o Munir, se não me engano. E usava o gajo no Barcelona. Quando jogava a Tens pés. muitas promessas falhadas, claro. Exatamente. Tens o El Shaarawy e o Alilovic. Depois é simples, meu. Chegas lá e mantens, é o mais difícil. Porque chegar lá, podes chegar lá porque tens um bom empresário, podes chegar lá porque tiveste uns 2, 3 anos bons. Mas depois o problema é manteres. Se não chegares lá e fores consistente, para mim não vale a pena. Chegaste lá, boa, foste jogador do Benfica, do Sporting, do Barcelona, do Real Madrid e o que é que fizeste? Para mim dá-me mais mágoa. Se eu chegasse ao Benfica como primeiro ano de séniores e jogasse lá 2 anos, ou estivesse lá 2 anos e depois te aparecesse, nunca mais ninguém se lembrava de mim, do que olho, ficar pelos Júniors como eu fiquei e pronto. Dizer que estive no Benfica e depois não ganhei nada com aquilo, para mim não faz sentido. Eu acho que há 2 fatores muito essenciais também para conseguires crescer, e alcançar os teus objetivos dentro do futebol. Eu acho que um é claramente, e estão interligados de certa forma, acho que vais concordar comigo, que é a questão da mentalidade própria que cada jogador tem ou não, independentemente de estás rodeado das pessoas certas ou não, a decisão final é tua, a forma como vais pensar e trabalhar. E depois há outra coisa que está muito interligada, que é o apoio familiar, a base que tens de pessoas à tua volta, quer amigos, família. E eu acho que essas 2 coisas são essenciais para conseguires ou não, no momento, na hora H, conseguir dar ou não o salto. Sim, concordo contigo. Um gajo vai buscar sempre exemplos de malta de jogar a bola. Tens o caso do Paim, que dizem que era melhor que o Ronaldo e tudo muito mais. Eu não sei porque não vi, mas a realidade é que o Ronaldo chegou lá e se fosse era pior que ele, como dizem, mas a mentalidade do Cristiano permitiu que ele chegasse lá e ganhasse 5 bolas de ouro e podia ter ganho mais. E o Paim ficou pelo caminho porque estava de noitadas e whatever, né? Sabe-se lá mais do que drogas e casinos, sei lá onde é que ele passou. E não é fazer uma crítica a ele, porque ele se calhar era aquele miúdo maluco, passou tudo à frente, recebia 3 mil, 10 mil, 15 mil com 15 ou 16 anos e não teve ninguém a dizer calma, ainda não és ninguém, calma, aproveita, pega nesse dinheiro, guarda-o. Quem é que diz que daqui a 5 anos já desapareceste? E eu acho que esse é um bom exemplo de uma boa estrutura por trás de ti, pode fazer toda a diferença. E não só a estrutura, mas para mim o mais importante está na cabeça, está na mentalidade. E se não fores forte mentalmente e não fores tu a querer, acho que o problema vai estar em ti, não vai estar nunca nos outros. Pegando em tudo o que já falámos e vai se calhar ser repetitivo, mas que conselho é que dás para as crianças que estão agora a começar a jogar? Foi o que eu te disse já anteriormente, que é divertirem-se, aproveitarem, criarem momentos com quem joga convosco, nos clubes, aproveitarem as almoçaradas com a família, depois nos convívios dos clubes, como eu tive imensos, e aproveitarem, desfrutarem dos momentos, porque eu ainda hoje tenho amigos meus, grandes amigos meus, dos meus melhores amigos, que foi ali que eu conheci quando tinha 8 ou 9 anos no Barreirense, no início, quando cheguei, e hoje em dia eu vou sair com eles e é com eles que eu estou, passado 10, 11 anos, é com eles que eu me dou e com eles que eu saio e que me divirto, porque a ligação que criei foi muito forte. Por isso a ideia mesmo é essa, é divertirem-se, é aproveitarem, é criarem laços, porque o futebol é sempre muito bonito, mas um dia acaba. E o que vai ficar vai ser as lembranças, vai ser as memórias, principalmente para a maior parte dos jogadores que nunca chega lá acima. Há uma fatia muito, muito pequena da malta que chega a profissional. Por isso aproveitem, divirtam-se ao máximo, errem quando tiverem que errar, porque vocês vão errar 10 vezes e vão acertar 20. Errem bastante, porque vai ser o erro que vos vai fazer crescer, e aproveitem ao máximo para se divertirem. O facto das amizades, das ligações que se criam, as memórias são talvez o mais importante, o que fica no futebol, não? É, exatamente. Aliás, o episódio 2 vai passar muito à volta disso. Porque lá está, porque eu nunca fui um daqueles que chegou lá acima, não vou ser daqueles que vai chegar lá acima, porque o futebol para mim, como profissional, já não vai dar.
pelo menos só se houver alguma surpresa e de um momento para o outro eu volto, mas não me parece. Mas a realidade é que é mesmo isso, porque o episódio que a gente vai ter aqui hoje vai andar à volta daquilo que eu vivi no balneário até chegar aos Júniors, ou sénior, eu nem cheguei a ser no primeiro ano, fiz Séniores B, mas fiz 4 5 jogos de Séniores B, e a realidade é que é as memórias que vão ficar e acho que é as ideias que eu fico e é as memórias bonitas que eu tenho e é o que posso partilhar convosco hoje. Tendo em conta a experiência de balneário que tens, que fatores consideras mais essenciais para uma equipa funcionar bem e conseguir alcançar os seus objetivos de época? Eu sempre tive bons balneários. Nunca tive, não me lembro de ter maus ambientes de balneário. Pelo menos para mim, pode haver outros atletas que jogaram comigo e que digam que se calhar o balneário não era tão bom. Mas a realidade é que eu fazia para ter um bom balneário e um bom ambiente. Uma equipa para ganhar, para mim, 30 ou 40% da vitória vai muito para aquilo que é o balneário. É muito importante. A malta quando diz que é só o balneário e acabou o treino e antes de ir para o treino estás lá, equipas, é completamente diferente. Começas a ganhar jogos no balneário à segunda-feira. Se o jogo estiver mau ao fim de semana, é no balneário e é no intervalo que podes dar a volta ao jogo. E o balneário é muito importante pelos factos da união, da maneira como crias uma família ali e é ali que vais buscar a força para construires o sucesso, digamos assim. Eu fui campeão 2 anos, fui campeão de infantil A, penso eu, e fui campeão de juvenis. E curiosamente foram esses os meus 2 melhores balneários foram esses. E se calhar a explicação para o título, para a nossa pequena conquista, pequena grande, para menos para mim, foi das melhores memórias que eu tive no futebol, é mesmo essa. E agora vamos dizer, pode ser coincidência, podem ter um grupo muito forte comparado aos outros. Até podia ser, mas a realidade é que 2 balneários unidos que eu tive, dos melhores balneários que eu tive, os 2 melhores, Trouxeram os melhores resultados. Exatamente. Isso mostra, é mesmo isso. Quais os segredos para um balneário unido? Muita brincadeira, muito respeito, muito companheirismo, muita união. Eu acho que se eu estiver aqui a brincar contigo, com o Rodrigo está ali fora, e eu não te respeitar, eu acho que a partir do momento da brincadeira é para mim, mas para ti não é. E vivi alguns momentos assim, em que para certos atletas era brincadeira e para outros que estavam a sofrer a brincadeira se calhar não era. Podiam gozar com os ténis que o outro trazia, que veio com as meias rotas, que um tinha o cacete maior que o outro. E se calhar para mim era uma brincadeira e a gente está aqui a rir e é uma brincadeira, mas se calhar para aquele que estava a sofrer a brincadeira, se calhar não era. E a ideia é essa que eu tiro. Se tu me respeitares, eu te respeitar a ti, e se dentro dos nossos limites conseguimos brincar e criar aquela relação, eu acho que é aí o fruto para o balneário. A partir daí começas a criar as memórias. Como é óbvio, eu olho para o balneário como uma família, e como é óbvio, tu chegas a casa ao final do dia e vens cansado do trabalho ou da escola e a tua mãe está a chatear porque deixaste os ténis no meio da sala e tu vais vestir com a tua mãe e depois acabas passado um bocado de jantas e vais ter com a tua mãe, pedes desculpa, dás um beijinho e passou tudo. O balneário é quase assim. Tens momentos em que vais vestir com um colega teu porque o treino correu mal ou porque estavas a dar tudo no treino e sentiste que ele não deu. E depois chegas ao balneário e queres cobrar e ele se calhar teve um dia mau, a namorada acabou com ele, correu mal o dia na escola, foi despedido do trabalho e tu não quiseste saber ou não pensaste no que é que ele veio, o que é que ele trazia na cabeça antes do treino e depois era ali um atrito, mas no dia a seguir deixas-o esfriar a cabeça, tu vais esfriar a cabeça também e chegam ao balneário os dois, já se cumprimentam normal e ficou tudo tranquilo. É aí que eu acho que é o sucesso do balneário, é aí que tu ganhas o balneário e é aí que tu ganhas os jogos. Com isto, qual é a maior recordação mais positiva que guardas com mais carinho que o futebol te deu? Eu tive momentos marcantes. Eu dou sempre o exemplo, este exemplo quando joguei à bola. Quando fui campeão de juvenis, de segundo ano, com o Mr. Marcos. Foi para mim é o melhor treinador e a melhor equipa técnica, o Tiago, o Ruben. Tive o André Sousa, que agora é jogador do Nacional. Está na Primeira Liga, esteve connosco um bocadinho também. Se me estou a esquecer de alguém, peço desculpa, mas realmente passaram os treinadores guarda-redes, não me recordo agora os nomes,
mas toda a equipa técnica era excelente. E eu posso dizer que nós fizemos 30 jogos, ganhámos 28 e empatámos 2, não perdemos um jogo. E quase toda a semana era festa no balneário. E quase toda a semana havia uma história melhor que a outra, um momento melhor que o outro. Desde a música no autocarro para as viagens, ou a música à chegada ao clube, ao Barreirense. E os momentos que a gente fazia, as danças. O momento que eu recordo com mais carinho é mesmo esse. Chegámos quase ao fim da época, estávamos a cantar com o Pinhal de Vence. Pelo título ou subir? Pelo título. Nós em primeiro, o Pinhal de Vence em segundo. E eu viro-me para o Marcos e digo: se a gente ganhar hoje, vais dançar no balneário. E ele diz-me: não, eu prometo dançar no balneário se somos campeões. E a gente chega ao último jogo e a realidade é que damos-lhe uma grande molha, vai todo encharcado e a gente põe música e ele dançou lá no balneário, ele e a equipa técnica. E é esse o momento que eu fico, é as memórias que eu guardo. Tenho muitas outras, mas esta, daquela ânsia de eu querer picar com eles, porque fui sempre assim, fui sempre muito chegado às equipas técnicas, muito chegado à malta do clube. E andar naquela ânsia de vê-lo a dançar ali para a gente brincar com ele e dar certo naquele dia, quando fomos campeões frente ao Fabril, foi perfeito. Por outro lado, agora pergunto-te o outro lado da moeda, o momento mais difícil que viveste e como é que lidaste, como é que geriste toda essa situação? O momento mais difícil que eu passei, e é público, foi a morte de um colega meu. Foi o momento mais difícil que eu tive no futebol. Foi no tempo da pandemia, nós estávamos em casa. Lembro-me de estar em casa quando soube da notícia e passado uma semana fizemos uma conferência com os meus colegas e com o meu treinador, mais a direção do clube, a falar um bocadinho sobre isso. E a realidade é que foi muito forte. Não estava à espera por ser uma das pessoas com quem eu mais me dava e um dos meus amigos mais próximos. Digo que foi o momento mais difícil do futebol, ainda hoje é difícil recordar. Trago-o sempre comigo, mas foi o momento mais difícil de viver no futebol, foi esse. Tudo o resto, gente da lida e buscar, tive outras situações muito chatas. Foram 10 ou 11 anos de Barreirense. É ali que eu dou valor, joguei um ano desportivo, mas as memórias já não são tantas, ou tão frescas. No Barreirense foram 10, 11 anos, tive muitos momentos maus, muitos mais momentos positivos do que negativos, mas estes últimos 2 anos que me fizeram deixar o futebol foram um bocado maus, mas a realidade é que esse momento foi mais forte, porque para mim há solução para tudo menos para a morte, e perder um dos meus melhores amigos foi o momento mais difícil. Como é que tu, em concreto, e vocês, enquanto equipa, em balneário, se juntaram, se conseguiram unir para lidar com a situação? Há um momento-chave, nesse mesmo ano de júniores, de juvenis que somos campeões. Vamos jogar a Santiago do Cacém, com a União de Santiago. E quando chegamos ao jogo, o Marcos, o Mister, traz-nos a camisola 18, que era o que o Lucas usava, e o cartão dele da federação, e põe-os no meio da roda e diz: maltinha, é por nós, mas vai ter que ser por eles, vai ter que ser por ele. E foi sempre, andámos sempre com a camisola 18 atrás. Esteve sempre presente no banco, havia um banco de suplentes guardado para a camisola 18 e para o cartão do Lucas, e acho que foi aí que ele agarrou o grupo. A partir do momento que ele mete ali e diz: maltinha, não está esquecido. Houve malta que tinha vindo do ano anterior, não sabia quem era, mas comoveu-se com a história, porque, como é óbvio, era um adolescente como nós, que mexe com toda a gente. E a realidade é que agarra o grupo, para mim, a partir do momento que ele nos diz: comigo ninguém é esquecido. E a prova é que tínhamos sempre tínhamos sempre um lugar no banco para a camisola do Lucas e para o Lucas, e sentíamos que ele estava presente. E houve jogos em que eu estava no banco, tive um jogo em que estava no banco com o Quinta do Conde, super nervoso. Estou a pedir ao Mister para ir aquecer porque o jogo estava empatado, ou estávamos a perder. Estávamos a perder, assim é que era. E estava super ansioso, estou a pedir ao Mister para me pôr lá dentro, eu queria ir lá para dentro. Ao meu lado tinha a camisola do Lucas. E a realidade é que vou para o aquecimento, dou um beijo à camisola, vou para o aquecimento. Senti que alguma coisa me estava a dizer que ele estava comigo. Vou para aquecer. Lembro-me disto parece às vezes história de filme, mas lembro-me de ter o presidente
e o coordenador a falarem comigo atrás, a darem motivação para virar o jogo, e eu nem me recordo das palavras dele, estava super focado. O Marcos chama-me, vou num pique, e a realidade é que eu sinto que o Lucas está comigo, entro lá para dentro, ganho uma falta, fazemos um igual, e a acabar o jogo com o pé esquerdo que eu tenho, que é péssimo, consigo sacar uma carambola e ganhamos o jogo por 2-1. Marcas o gol. E faço o gol. E a realidade é que vou ao banco agarrar-me à camisola do Lucas e agarrar-me ao Marcos. E é aí que eu digo que às vezes parece de filme, e eu não acredito muito em superstições, nem tenho muitas, mas a realidade é que ali eu senti, calma, espera aí que tenho aqui uma força comigo, e acho que os meus colegas em certos momentos também sentiram, e acho que foi aí que fez muito para nós agarrarmos o grupo e agarrarmos o campeonato. Fortaleceram muito a união até ao final dessa época. Acabaram por conseguir alcançar os objetivos que tinham traçado no final dessa época. Eu penso que sim. Sermos campeões distritais sem perder um único jogo. Pá, não me recordo, na minha formação não me lembro de um. Mesmo nos outros escalões do Barreirense pode ter havido, mas que eu me lembro não me recordo, e a realidade é que fizemos 30 jogos, não perdemos um. Eu acho que naquele ano podia vir o Benfica 2005 e a realidade é que eu acho que também não perdíamos. Éramos muito unidos, éramos muito fortes, era um grupo extremamente competitivo, respeitador uns com os outros, e a verdade é que eu podia ter um jogador da minha posição que entrava, eu estava a jogar 4 jogos seguidos e depois saía eu e entrava ele e jogava ele 4 jogos seguidos, e não havia aquela guerra de fogo. Eu não gosto dele porque ele está a jogar no meu lugar, muito pelo contrário, há jogos em que é para mim, há jogos em que é para ti, Maninho, faz o teu, que quando eu for lá para dentro vou dar tanto como tu deste ou mais. E acho que aí é que tu ganhas o grupo, e aí é que ganhas muitas vivências, e esse ano para mim foi memorável. Pronto, isso demonstra a importância da união e tudo o que isso tem nos resultados, e é impossível não associar uma coisa à outra, não é? No meu curto espaço de tempo de futebol, para mim é o maior exemplo que eu te posso dar, é esse. Bem, passando agora para uma parte mais engraçada, talvez, diz-me o momento mais inusitado que tiveste ao longo destes anos, quer em balneário ou que te vier à cabeça. Tive muitas histórias hilariantes. Há histórias de balneário que a malta diz que não se pode contar. Eu não vou dizer nomes porque pronto, mas a realidade é que apanhei muitas histórias ali no Barreirense, desde malta à rua dentro da sala a momentos onde eles se escondiam atrás da toalha e a gravarem, sabe-se ele a fazerem o quê, fica em segredo deles, e a gente que lá estava no balneário sabe o que é que se passou, mas pronto, esses momentos são momentos um bocado inusitados, são momentos que geraram um bocado, pode parecer engraçado, mas pode gerar um bocado de desconforto, e a realidade é que nestes últimos 2, 3 anos foi onde vivi mais momentos desses, e que realmente é momentos que eu vou contar aos meus filhos e daqui a uns anos, e aos meus netos, se assim acontecer. E é essas histórias de ver a malta toda contente a brincar com o pirilão uns dos outros, a esconder-se atrás da toalha, e certamente é desses momentos que eu me recordo que sejam mais inusitados, são esses. Falando de balneário e tudo, diz-me coisas que acontecem num balneário e pessoas de fora não conseguem ter noção. Olha, esses mesmos momentos que eu te contei, onde estão a brincar com o órgão uns dos outros, que eu se calhar dava a contar aqui e tu não sonhavas, ele não sonhava, e o Rodrigo que está aqui ao lado a ouvir também não sonhava. Felizmente. Mas que acontecem, pá, muita coisa, desde a malta que não fazíamos por mal, mas as brincadeiras, lembro-me das vezes, pá, lembro-me de uma vez pegar nos ténis do meu amigo e sair a seguir ao banho e ver malta a pegarem nos ténis dele e a mandarem para dentro da água do chuveiro, a ficar com os ténis todos molhados, desde a gente a não fazer por mal porque éramos miúdos, e num dia desaparecia o meu casaco do fato treino, no dia desaparecia o teu e ele nunca mais aparecia. E são histórias que a malta não sabe, quem vive lá dentro nunca vai dar, nem vai associar maldade àquilo, mas a realidade é que quem nunca viveu num balneário, quem nunca jogou à bola,
Eu estou aqui a contar isto e a malta vai dizer, sério, isto acontece no futebol. Mas cá está, se calhar julgam porque nunca jogaram à bola, mas a realidade é que quem jogou à bola sabe que acontece isto e muito mais. Lembro-me de ter colegas meus a ir aos séniores e eu quando ia aos séniores, e se tu fosses lá um dia, tomavas banho e não estavas depilado, no dia a seguir, se não tivesses depilado outra vez, eles depilavam-te com a máquina. Esse era um dos exemplos que eu tenho para te dar. Eles chegavam lá ao balneário e diziam, como é que é, puto? Não depilas. Chegavas lá no dia a seguir, se não tivesses depilado, eles tinham uma máquina e depilavam-te na hora. Por exemplo, estás a ver? É isto que a malta que se calhar não vê no balneário vai dizer, a sério, fogo, invadem o espaço pessoal, porque esta sociedade é tudo minimis e uma grande tanga. Mas a realidade é que quem vê o futebol vai dizer, pá, fogo, história espetacular, meu. E são tudo momentos que ajudam a unir Exatamente, porque aquilo nunca era feito com maldade, era... Até numa atitude de integração, por Exatamente, exemplo. era uma brincadeira. Os mais velhos viam que os miúdos a chegarem ali e era quase como uma praxe. Digamos assim, como há muita malta que faz o corredor, passas no corredor e levas uns cachaços, tens estas histórias em que, pronto, traziam a máquina e acho que houve colegas meus mesmo que utilizaram a máquina disponibilizada pelos cenas do Barreirense. Tenho aqui agora um desafio para ti e sem querermos ferir suscetibilidades, mas vais-me dizer o melhor 11 com quem jogaste. Bem, tá bom. Diz-me a tática já. Vou ter que pensar um bocadinho. Estou aqui indeciso entre um 4-3-3 e um 4-4-2. Porque joguei com muita boa malta. Epá, vai ver malta que eu vou me esquecer e depois vai ver malta nos comentários a foder-me a cabeça. Mas eu vou com um 4-3-3 porque há 3 jogadores no meio campo que não podem faltar. Que são meus grandes amigos e jogavam muito à bola e jogam muito à bola. Continuam a jogar. E vou por aí. Bem, malta. Epá, vai ver muita malta que não conhece. O nosso editor depois vai fazer questão de meter aí as fotos e montar o sistema tático. Mas a malta que trabalhou comigo vai saber e se me esquecer de alguém peço imensa desculpa. Na realidade é que no banco não posso esquecer da equipa técnica do Marcos. Para mim é essa a equipa técnica que eu te meto e é esses os treinadores que eu quero. Tive muitos outros de qualidade. Dou-te uma menção para o Mr. Vitor Hugo, que é um Mr. espetacular, uma pessoa 5 estrelas. E muitos outros que partilhei balneário, mas dou destaque para estes. Na baliza, pá, tenho grandes amigos meus, mas houve um guarda-redes que para mim foi o melhor com quem eu tive o prazer de jogar. Neste momento está no Belenenses, é o Arthur. Está no Belenenses, faz parte do grupo da Liga 3. E pá, um guarda-redes espetacular. À esquerda tenho o Guilherme Candeias, está a jogar no Sub-23 do Gil Vicente, se não me engano. Centrais eu dou-te o Gonçalo Guerra, o meu irmão, espetáculo. E pá, outro central. Por à esquerda, joguei com bons centrais, joguei com muito bons centrais, mas vou pôr o Braizinha. E pá, um grande maluco, mas é um espetáculo, o joga bem a bola, faz parte do grupo do Montijo. À direita não pode haver outro, sou eu. Se não metesse a mim no 11, não estava a ser o Nuno, à direita era eu. Trio do meio campo é mais fácil de escolher, posso me esquecer de muitos, mas estes 3 é fácil. A número 6 ponho o meu puto Ferro, é o meu bebezão. Depois meto o Kaká, que é o 8, e ao lado dele o Canário, que foi esse o meu colega que esteve no Benfica durante muitos anos. Epá, partilhei balneário com ele 1 ano e pouco, 2 anos, acho que foi 1 ano e pouco. Epá, é um gajo que eu dizia que era igual a mim, super palhaço, balneário connosco. Os misters ficavam com a cabeça em água quando íamos de viagem. Os misters que a malta queria ir a dormir, a gente não deixava. Estávamos sempre a falar, os misters mandaram a gente calar e nós sempre a folhear-lhes a cabeça. Na frente é difícil. Na frente é muito difícil, mas vou-te dar o Pedro Luz, estávamos a falar antes de gravar. Está em Espanha a jogar no Real Ávila. Espetacular. Pá, é um miúdo para mim, tem tudo para ser jogador da bola. Tem uma estrutura familiar incrível. Só não vai ser se não quiser. Ou se não tiver aquele bocadinho de sorte. À direita, o Pendão. Sérgio Pendão. Esteve no Estoril. Esteve agora no Fabril, Campeonato de Portugal. Um miúdo com muita qualidade. Na frente eu joguei com muita boa malta. Não me está a ocorrer agora grandes nomes. Mas pá, há um colega meu que está no Moitense. Também é um grande amigo meu, Martim Cardoso. Também é um jogador, pá, fenomenal.
gosto muito dele e é este 11 que eu vou assumir. Depois tinha outras menções para te dar, tenho o Cristiano Almeida, o meu puto, está no Sesimbra também, estreou-se agora este fim de semana pelos séniores. Pai, tenho muita outra malta que jogou a bola comigo, tive o prazer de jogar com muita malta com qualidade, mas é este 11 que eu deixo. A malta, se eu me esquecer de alguém, sabem que eu gosto muito de vocês, mas fica aí o 11. Era 11 para ser campeão. Era 11 para subir no Campeonato Nacional. E à fase era o puramente campeão de certeza. Com esta equipa técnica, com estes jogadores, só não íamos se apanhássemos uma arbitragem à Sporting, mas isso são outros 500. Vamos deixar isso um pouco de lado agora. A realidade é essa. Dentro destes, qual foi o melhor jogador com que jogaste? Aquele jogador que tu vias nos treinos, nos jogos e pensavas, O Pedro Luz. tem um futuro. Pedro Luz fazia coisas... Mano, aquele miúdo dava cacetadas de letra de fora da área, parecia que estava a estar com o meu pé direito. Fazia golos no ângulo de letra. Pá, coisas fenomenais. Adorava treinar com ele. Porque todos os dias era um desafio ver como é que ele me partia as pernas todas, só com aquela finta ou com aquela finta de corpo. Porque era um miúdo fenomenal e é um miúdo que joga muito à bola. É diferenciado. E foi esse o jogador que mais me surpreendeu. É, de facto. Quem o viu jogar e quem o conhece sabe que é um jogador fora de série. Antecipaste, já nem vou perguntar, que é o treinador que mais te ensinou e com quem mais evoluíste. Foi o Marcos, obviamente, não é? Foi o Marcos, sim. O Marcos podia dar outros nomes, mas... Se fosse mais engraçado. A central não sei como é que não me escolheste a mim, mas pode distribuir jogo. Tive para pôr o Guerra no Marseille, depois podes pôr isto mesmo em blooper, que é para avacalhar com o homem. Tive para pôr o Guerra no Marseille, tem umas trivelas que parece o Quaresma, mas o Ferrinho é um jogador do caraças. Guerra, sabes que eu gosto muito de ti, mas dá trivelas lá atrás. És um espetáculo. Bem, Vamos lá. o jogo que nunca vais esquecer. Pá, tenho muitos, mas a memória, pá, como um jogo que emocionalmente mexeu mais comigo, o jogo em que fui campeão, jogámos com os rivais do Lavradio, do Fabril, e já entrámos para dentro do campo, cabelo pintado, uma grande festa, e começámos a perder o jogo, com um erro do Guerra. Depois o Kaká faz um gol, canto direto, empatamos, o Pendão faz o 2-1. Pá, mexeu comigo. Já éramos campeões, já entramos para o campo de campeões, mas mexeu comigo porque era o último jogo do ano, não tínhamos perdido e começou a bananar, a gente aos 5 minutos já estávamos a perder. Aquele nervosismo de fogo é quase... invencibilidade. É quase de... És campeão, mas parece que morreu ali alguém porque ias perder a série de invencível que tinhas. Eu guardo esse jogo com bastante carinho e é esse o jogo que emocionalmente mexeu mais comigo. Depois jogos que eu guardo na memória, tenho o jogo com o Atlético de Madrid no torneio do Oeste. Joguei com a equipa B ou C do Atlético de Madrid, levámos 4-0, mas pronto, fica para a história que joguei com o Atlético de Madrid. Tens foto? A minha mãe tem fotos, não faltava era fotos, a minha mãe Há de tirar. mandar. A minha mãe tirar. E sou capaz de ter lá fotos. Se a minha mãe as encontrar, que aquilo no computador são capazes de ter 2 ou 3 mil fotos Já famílias. no álbumzinho. Mas a realidade é que joguei com o Atlético de Madrid. Gostava muito daqueles torneios de Sesimbra, que a gente ia para a praia para divertir, fazíamos Sesimbra Cup. Joguei também com um grupo de espanhóis, já não me lembro qual era. Mas o jogo que mais me marcou foi mesmo esse do Barreiras de Fabril, quando fomos campeões. Até pela rivalidade, não? É um gostinho. A malta que é daqui sabe, a rivalidade que cai entre os dois, é um gostinho. E depois nem só, já sabia que vou para dentro do campo campeão. Do outro lado tinha muitos amigos meus, um dos meus melhores amigos jogou lá, eu estava lá na altura e ficou com a minha terra, lá no relvado, o Belém, ainda há de se lembrar disso. Levou um carrinho espetacular quando eles iam para o ataque, podiam ter feito o 2-2. E a realidade é que estava um ambiente incrível, a bancada estava ao rubro connosco, a puxar por nós para a gente não perder aquele jogo. E a realidade é que esses jogos dão um gostinho. Pá, com muito respeito aos clubes lá de baixo, aos bejas da vida com quem eu joguei, é que a gente ganhávamos 10 ou 11, mas jogos bons é aqueles que a gente chega lá e jogava com Vitória de Setúbal, jogava com Piedade, jogava com Fabril, e é aquele jogo que, pá, o Mister pode estar no balneário, não precisa dizer nada.
vamos lá para dentro, vamos ganhar. É vontade tens. E a malta que jogou distrital e campeonato nacional é a memória que vai ter. Para mim a ideia que eu tenho é que se eu for jogar no Benfica e tu jogares no Sporting, eu acho que não preciso de motivação. Quem é que não quer jogar jogos destes? Para mim é a É realidade. os jogos que qualquer jogador sonha jogar. Exato. Como é que lidavas com o erro e a frustração depois de ou um jogo menos bem conseguido ou o falhar de um objetivo da época? Eu vou-te dar duas respostas, uma para cada. Porque falhar objetivos para mim era complicado e ficava extremamente em baixo. Com o erro lidava bem. Foi o que eu te disse e foi o conselho que eu depois quis deixar para os miúdos que vão jogar e que vão ver isto. E ainda hoje falo com um dos meus melhores amigos que estava a jogar a primeira distrital no Banheirense, e a realidade é que eu dei-lhe o outro lado da moeda. A maneira dele lidar com o erro foi jogou, estava ali perto da baliza, só ele e a baliza, foi-lhe um gol e o interior dele foi desabar e chorar um bocado, e eu disse-lhe, o exemplo que eu dava, eu ria-me naquele lance para me automotivar. Eu sempre funcionei bem com o erro, eu sei que para melhorar tenho que errar, ninguém é perfeito, e a realidade é que eu tentava errar o menor número de vezes, mas eu sabia que o erro era normal e quando tenho que errar, errei. E podia ser visto como uma aprendizagem. Exatamente, era o primeiro a assumir, errei, mas eu acho que o mais importante que errares é reagir ao erro. E eu tinha sempre isso na cabeça, que podia errar aqui uma finta, perder a bola e estar junto à minha área, mas eu sabia que tinha que ir buscar a bola a seguir. E para mim, errar era relativo, é aprendizagem. Depois, quando me dizes falhar um objetivo, aí já é diferente, envolve tudo aquilo que é um plano, o erro é individual, o objetivo é em grupo, e aí não estou a errar só para mim, estou a errar com um grupo todo, e teres um objetivo, por exemplo, não desceres divisão e chegares ao final do ano e desceste, felizmente nunca me aconteceu, mas o pensamento que eu tenho é frustração autêntica. Este ano não serviu de nada porque mandámos abaixo o clube, mandámos abaixo o grupo, vamos ser lembrados como quem desceu, nunca como quem ficou ou subiu, e aí já é um bocado mais difícil, mas lido particularmente bem com os erros. Agora diz-me, e pode haver aí treinadores a ver isto, mas a melhor desculpa que deste, ou pior, depende da perspectiva, a pior desculpa que deste para faltar a um treino? Epá, eu sempre fui muito honesto com os meus treinadores. Como te disse, sempre tive uma ligação muito próxima com a maior parte deles. Só houve um ou dois casos em que, pronto, éramos incompatíveis e correu mal. Não tanto, não só para o meu lado, mas como para o lado deles. Não foi bom de todo. Mas tirei a outra aprendizagem que tive. Mas a realidade é que dei algumas. Principalmente nestes últimos 2 anos de júniores. No primeiro ano de júniores então, é que o clube estava em má situação. A época começou em agosto, setembro, só fui inscrito final de janeiro, início de fevereiro, se não me engano. E a realidade é que desmotivei. E foram muitas, sempre, quando não estive inscrito, foram mais as vezes que falhei ao treino do que fui, porque estava completamente desmotivado. Dizia aos meus treinadores que tinha teste e que ia estudar. Eu nem sabia quando é que era o teste, nem nunca estudei. Dizia que estava doente, que me doía a barriga, que me doía os dentes, que estava com febre, mentira. Podia estar em casa com a minha namorada ou na praia com os meus amigos. Não é bonito de se dizer, mas acho que muitos deles, se alguns virem, principalmente o Mister Hugo que está no Moitense, foi quem trabalhou comigo nesse ano, não há de ser algo desconfiado, porque ele também sabia como é que eu era. Se numa semana tinha 4 treinos e 2 ou 3 não ia, não tinha testes a semana toda, ou não ficava doente 2 semanas seguidas. Mas pronto, foram momentos desses que eu dei. Dizia que ia ver o meu pai a Lisboa, mentira, estava em casa a ver o Benfica, porque a realidade é que não me trazia motivação a ir para o treino, sabendo que chegava à sexta-feira e o meu nome não ia estar lá. E inventei muita coisa, mas acho que estas, quando jogava ao Benfica então era certo, enquanto que eu não estive inscrito, muitas das vezes foi mesmo o Benfica que eu jogava e eu não treinava, mesmo que o jogo às vezes o treino às vezes era às 5h30, o Benfica jogava às 8, tinha mais tempo para acabar o treino, tomar banho para casa,
não ia. Essa é a realidade. Falaste em treinadores, histórias menos positivas. Queres falar numa história menos positiva com algum treinador? Este último ano de júniores foi marcado por mais uma história negativa. Comecei a época com um treinador que a direção achou que era o mais correto e que era o mais competente para assumir a equipa. Acho que não se adaptou, quis trazer muita malta de fora e eu senti que não respeitou a malta que estava lá dentro. Eu, como um dos capitães do grupo, como um dos líderes do grupo, como alguém que está no clube há 10 anos, senti que tinha que defender os meus e defender-me a mim. E depois, quando começaram a surgir algumas peripécias, algumas mentiras que eu não gosto, acabei por achar por bem falar. Errei, falei um bocadinho demais. Podia ter feito algo dentro do clube e falar com a direção, falar com o treinador, como já tinha feito em alguns casos, bater à porta e dizer para mim isso não está bem. Mas não, gerei um bocadinho de revolta. Tive um colega meu que saiu, fez um post de despedida do clube no Instagram e eu fui lá responder criticando a equipa técnica. Senti que não devia ter feito depois, mas já foi feito. No dia a seguir chamaram ao balneário, a conversa não foi muito agradável, nem para o meu lado nem para o dele. No final da semana, ao passar 2, 3 semanas, saí do clube, eu fiquei lá. Não guardo marca nenhuma, até porque foi como eu disse, quem errou mais fui eu. Na altura, se calhar um bocado de imaturidade fez com que o comentário surgisse daquela forma. Mas a realidade é que já passou. Se o vir na rua, se vir dentro de um campo de futebol, posso falar com ele à vontade. Não é isso que me vai tirar o sono. E acho que ele também não, acho que ficou resolvido. Nunca veio para o lado pessoal. Fiquei com a ideia que aquela equipa técnica possa ter levado para o pessoal, mas nunca foi nada pessoal com eles, foi mais questão profissional. Mas foi mais essa história que eu te posso contar. Uns atritos, deu origem depois a uns resultados menos positivos, com o grupo a virar contra a equipa técnica à saída do treinador. Calculo eu que tenha sido isso. A direção depois já ter os seus motivos, mas nós dentro do grupo achámos isso. E não fui eu ou 2 ou 3 que achávamos isso, era a maior parte do grupo. Mesmo muita da malta que jogava com aquela equipa técnica sentia que o grupo não era compatível com o treinador e o treinador com o plantel. E pronto, foi embora, veio outro e o futebol é mesmo assim. Situações normais de um clube que acaba por ser necessário ultrapassar, não é? Exatamente, é futebol. Eu queria perguntar-te o que é que foi o fator decisivo para decidir pôr um ponto final e terminar a carreira, achar que chegou o momento certo. O momento-chave para mim foi, a partir do momento que eu ia ao treino e já sentia que ia para o treino, o nosso coordenador, o Barreirense, dizia muito isto, Dinis, que tu vais treinar, não vais para o treino. Eu já sentia que ia para o treino, já não ia treinar. E ele deu-nos exemplo dessa diferença e a realidade é que tu quando vais treinar vais produzir alguma coisa, vais motivado para o fazer, e quando vais para o treino vais porque tens que ir, já te sentes obrigado. E a partir do momento que eu me sentia obrigado a ir treinar, disse, espera aí, não dá, tens de ser sincero contigo próprio. Custou, saí, pensei em voltar, depois já perdeu um bocadinho mais comigo, não voltei. Ainda tentei depois outra vez na primeira distrital de séniores, não fiquei, porque pronto, senti que estava a ser obrigado a treinar e que ia obrigar-me a mim próprio a treinar. E quando eu assumo um compromisso a levá-lo até ao fim, senti que a minha consciência não me ia permitir levar o compromisso até ao fim. E se não for para ser, não vai ser, e preferi não deixar. Mas foi muito fruto destes últimos 2 anos de futebol de júniores. Quem viveu comigo no clube sabe muito daquilo que se passou e que me desmotivou bastante. Senti que podia ter sido um bocadinho mais respeitado, tendo em conta o estatuto. Eu não digo tanto ao estatuto, mas a ligação que já tinha com as pessoas do clube. Penso que depois pronto, podem ter sido mais as opções técnicas a prevalecer, que depois pronto, não fosse tão utilizado como queria. E a partir do momento que eu tive 2 anos em que não joguei aquilo que pensava que merecia, que tinha que jogar, desmotivei, fui um bocadinho abaixo e foi a partir daí que senti que estava a ser obrigado a treinar e deixei. Não me arrependo,
Pronto, gosto mais da minha futebolada agora à sexta-feira. É competitivo. Canso-me mais do que me cansava nos treinos nos últimos 2 anos. E pronto, fica essa futebolada à sexta-feira. Bem, para concluir, pronto, a tua carreira de jogador acabou. Não pensas voltar? Já pensei, mas neste momento penso que não. Epá, e a partir do momento que eu paro, e séniores, depois é difícil de reatar. Não sei. Não sei também o que é que pode aparecer. Neste ano, pronto, tive o caso de receber um ou outro contacto da primeira distrital. Não sei o que é que pode acontecer, se pode surgir algum convite ou não, mas tinha que ser algo forte, que mexesse um bocadinho mais comigo para voltar a aceitar. Mas neste momento estou confortável com as minhas futeboladas à sexta. Além de como jogador, há algum projeto dentro do futebol, algum cargo que pensas, colocas a porta em aberto para vir a desempenhar dentro do mundo do futebol? Isso depois só o tempo dirá, mas é um projeto que eu quero abraçar. Gostava e tinha o prazer de assumir desde dos infantis ou dos benjamins até conseguir chegar a sério. Se vai acontecer ou não, não sei. Acho que tenho muito daquilo que é um potencial para poder ser, mas depois tem que ser muito trabalho e muito esforço para lá chegar, mas ambiciono um dia ser treinador, sim. Para concluir a entrevista mesmo, como é que descrevias a tua carreira, a tua jornada do futebol numa frase? Foi uma montanha russa. Teve muitos altos, teve muitos baixos. Foi uma breve carreira, digamos assim, mas foi vivida de muitas emoções, muitos picos de momentos bons e muitos picos de momentos maus. Mas a realidade é que fui feliz enquanto joguei à bola e as memórias e as recordações que trago são sempre positivas, por isso é isso que leva o futebol. Está feito. Bem, Obrigado, grande entrevista. muito obrigado. Quanto tempo é que deu?